Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática na quarta etapa, professora Denise, e hoje vamos falar um pouquinho de raiz quadrada. Esse conteúdo você já deve ter estudado nas séries anteriores. A gente vai dar uma revisada, principalmente em raiz quadrada exata, tá bom? Vamos lá então? Considere a seguinte pergunta: quais números têm por quadrado o número 25? Então, você vai pensar qual é o número que ao quadrado resulta em 25. Então, se eu tenho 5 ao quadrado, eu encontro 25. Então, a operação pela qual determinamos a raiz quadrada de um número é chamada de radiciação. E a radiciação é o inverso da potenciação. O símbolo é radical, então todas as vezes que você vê esse símbolozinho, a gente está falando de raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Por que eu cheguei a essa conclusão, professora? Porque 1 vezes 1 é 1. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Por que 2, professora? Porque 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, tá certo? Viu como é muito fácil calcular as raízes quadradas exatas? Então, na raiz quadrada, o índice da raiz é sempre 2. Por enquanto, a gente vai estudar só a raiz quadrada, que é o radical elevado a 2. Mas existe também a raiz cúbica, a raiz quarta, entre outras raízes. É importante a gente lembrar que a radiciação é o inverso da potenciação. Por exemplo, se eu pedir a raiz quinta de um número, estamos procurando qual número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo resulta naquele número que eu coloquei, tá certo? Sempre lembrando que a radiciação é o inverso da potenciação. Da mesma forma como se você quiser conciliar aí os seus conhecimentos, a adição é a operação inversa da subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. E a gente precisa lembrar quais são os elementos da radiciação. Você está vendo aqui uma raiz quadrada igual ao resultado. Então, esse símbolo aqui a gente chama de radical. O númerozinho que fica aqui, ó, que quando não vem a gente entende se que é 2, a gente chama de índice. O número que a gente vai calcular a raiz quadrada a gente chama de radicando. E o resultado é raiz. Aí você já está sabendo os elementos da radiciação, certo? E aí eu coloquei agora para vocês as raízes quadradas exatas, as primeiras raízes quadradas exatas, tá certo? Para a gente ver como é o cálculo, tá certo? Os números que são resultados de números inteiros negativos elevados ao quadrado, chamamos de quadrados perfeitos. Então, o 4 é quadrado perfeito de 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, vamos ver aí alguns resultados. Ó. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25. Nós temos outros quadrados perfeitos, certo? A gente tem o 6, que é quadrado perfeito de quem? De 36. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. 49, você já deve concluir aí que é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7, 49.
A raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8, 64. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é quadrado perfeito. Lembrando quais são os elementos da radiciação. É importante a gente entender quem é o radical, quem é o índice, quem é o radicando, quem é a raiz, tá certo? Lembrar também que a potenciação é a operação inversa da radiciação, desculpa, potenciação é a operação inversa da radiciação, tá certo? E lembrando sempre que para a gente encontrar a raiz quadrada de um número, basta multiplicar ele por ele mesmo. Relembrando, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Tá vendo como é fácil? E assim a gente descobre do 49, a gente descobre do 81, tá certo? A gente descobre do 36. É só procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado, tá certo? Então, vamos responder agora as atividades propostas pelo professor e qualquer coisa, entre em contato com ele, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!